Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos da segunda parte da justificação e da purificação para que nós cheguemos ao nosso arrependimento. Estes são os dois pontos salvíficos que nos conduz à metanoia ou o arrependimento. A justificação desperta em nós o desejo de sermos diferente do que éramos antes. E assim nasce em nós o arrependimento de todos os pecados que cometemos. Se a justificação não ser suficiente em nossas mentes para entendermos que os nossos pecados são o problema pelo qual Deus não nos aplica sua misericórdia, estaremos perdidos, e o sangue de Cristo não nos lavará, porque estamos rejeitando a única coisa que verdadeiramente lava pecados. Para entendermos este assunto melhor, vamos ler Ezequiel 36, versículo 25 e 26, que diz: Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Este é o único processo pelo qual Deus nos concede um coração novo e um espírito novo. Sem passarmos pelo processo da justificação e purificação, é impossível chegarmos ao verdadeiro conhecimento do arrependimento de nossos pecados. Como Deus pode nos confiar do seu Espírito se nós, depois de passarmos pela justificação e purificação, não somos capazes de nos manter moralmente? Pois isto é o mínimo e é da responsabilidade de cada um. E se isto não acontecer, o retrocesso ao pecado será inevitável, mesmo depois de termos experimentado os dons celestiais. Mas a isto a palavra tem uma colocação muito desagradável. Infelizmente, é a pura verdade. Para isto, vamos ler 2 Pedro 2, versículo 21 e 22, que diz: Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles acontece o que diz um certo provérbio: o cão voltou a seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não pense que aqui há espaço para piadas ou brincadeiras, pois a palavra é bem clara quando diz que Deus não toma culpados por inocentes. Então fica um conselho, e lembre-se que tudo isto trata-se da morte do Filho de Deus, que foi maltratado, espancado e ferido profundamente até ser derramado todo o seu sangue, levando assim a sua morte, crucificado em uma cruz. Por isto digo novamente, aqui não tem espaço para piadas ou brincadeiras. E uma coisa é certa: qualquer um que envereda nestes caminhos, mesmo tendo experimentado alguns dos dons celestiais, será reprovado. Assim declara a palavra em Hebreus 10, versículo 26, que diz: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É assim que a palavra adverte aquele que recebeu a justificação e a purificação pelo sacrifício de Cristo. Aqui dá para nós entendermos claramente
o que é o pecado voluntário ou o pecado deliberado. O pecado deliberado é aquele que é praticado por alguém que passou pela justificação e pela purificação, mas retrocedeu voluntariamente ao pecado e por isto não pode receber a vida de Cristo em seu corpo. Então, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2, versículo 20, que diz: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que queremos que você entenda é que o sacrifício de Cristo foi realizado para que nós creiamos que ali, naquela cruz, nós também morremos para o pecado juntamente com Ele. Agora precisamos entender que pela ressurreição Ele nos concede de sua própria vida, assim como diz a própria palavra em Romanos 6, versículo 11 e versículo 12, que diz: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Se você crê na sua justificação e purificação, arrependa-se de seus pecados e corra para os braços da misericórdia. Só aqui você encontrará uma nuvem de exemplos de como é viver pela fé sem retroceder ao pecado. Neste estudo, deixamos esclarecido que o pecado deliberado ou voluntário é o pecado que é praticado por aquele que se fez participante dos dons celestiais e recebeu o conhecimento da verdade, mas mesmo assim, depois de tudo, ele decide retroceder novamente ao pecado. Por isto, a palavra declara que é como o cão que volta a seu próprio vômito e alimenta-se dele novamente. Mas, para nós que entendemos que Cristo é a nossa vida, não há espaço aqui mais para o pecado, seja ele qual for. E que o Deus de toda graça não permita que aqueles que estão chegando ao conhecimento da verdade não retrocedam novamente ao pecado, mas que a vida de seu filho seja a única luz que os seus olhos possam enxergar. Pois só com esta vida em nosso corpo estaremos para sempre livres de pecar. Só ela pode nos sustentar. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.